Então vamos lá, pessoal. Então, como eu estava falando, né, vamos dar início aí. Nós vamos ver hoje sobre frames, tá? E que esse conteúdo está no nosso módulo 3. E vamos também trabalhar com folhas de estilos, que é CSS. A gente começa hoje e depois vai dar continuidade no módulo 4, tá? Para a gente continuar trabalhando no HTML com CSS. Então, primeiro a gente vai trabalhar com frames. E o que nós vamos fazer? Só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Aqui, ó, eu tenho o site principal. Então eu tenho o menuzinho, tenho aqui a tela de bem-vindo, tá? E isso daqui, na verdade, são dois sites, um do menu e um da tela principal. Vocês vão ver já já. Aí eu junto eles, não é tabela, tá? A gente fala, é uma técnica chamada frame. Gente, tem outras ferramentas que a gente vai ver depois, tá? Então o frame ele já caiu um pouco em desuso, mas ainda dá para fazer alguma coisinha legal, tá? Depois a gente tem outras maneiras aí que eu vou ensinar, mas para a gente começar, o correto seria isso, tá? Então assim, eu tenho um menuzinho, aqui ó, eu vou ter, se eu clicar em bem-vindo é a mesma página ainda, depois eu vou ter produtos, e aí ele vai falar, vai mostrar aqui a questão dos produtos, pedidos, né, link do pedido, suporte e informações. Então olha lá, eu clico, ele não muda o menu principal, ele só muda aqui, tá bom? Então isso isso que a gente faz com frame. Então nós vamos fazer agora, tá? Primeiramente a gente vai montar o menu principal, tá bom? Então eu já tenho ele pronto aqui, eu vou pegar e vou explicando para vocês, tá? Vou salvar aqui, ó, arquivo, salvar. Tá, eu vou pôr o nome aqui, ó, da pastinha de frame, porque vão ser vários arquivos para esse nosso processo, tá? Para o nosso projetinho aqui. Então vai ser menu.html. Eu escolho aqui o HTML, né? Tá, então vamos lá, menu.html e vou salvar. Tá? Então, ó, deixa eu ver o que eu vou apagar aqui. A gente não vai usar nisso. Então vamos lá, vai ter alguns comandinhos novos aqui para vocês. Então, primeiro, né, HTML/HTML, tá? Depois, pessoal, eu tenho aqui, ó, o head e o /head. Presta atenção que aqui eu não tenho title, eu não tenho título, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que faz parte do frame, que essa é uma base, né, da página principal do main, tá bom? Então aqui, ó, é a nossa página principal, que nós damos o nome aí de main, tá bom? Não chegou ninguém não. Tá. Voltando. Então, ó, ele é o menu, tá? Então, se ele é o menu, ele não tem título, tá? O título é da minha página e não do menuzinho, tá? Depois vocês vão ver onde a gente vai colocar esse título. Então, ele não precisa do título, tá? Então, aqui, ó, o que mudou? Eu tenho o head. Aí sempre faz uns barulhinhos aqui, não sei se é o WhatsApp. Então, vamos lá, continuando. Então é assim, eu tenho um head e o base target, que é o principal, tá bom? Depois vocês vão ver onde a gente vai usar ele. Agora, eu tenho o corpo, BG Color, vou colocar um fundinho azul dele, tá? Vou colocar o fundinho azul. O texto que tiver nele vai ser branco, tá? Então é assim, se a gente perceber lá no menu, ó, tá vendo? O texto é branco. Tá? Eu já coloquei no corpo, tá bom? Eu já coloquei no corpo. Depois, ó, eu vou deixar aqui pra gente ir acompanhando, tá? E aí, eu tenho o link, tá? O link é quando a gente entra pela primeira vez, ele vai aparecer em azul, mas o link é quando eu clico. Como eu já cliquei, gente, ele aparece em laranja. Quer ver? Deixa eu atualizar para vocês verem.
mas ele já fica no cache, né? Então assim, esse exemplo aqui ele já fica, mas na hora que eu salvar o meu, vocês vão ver, tá? Que ele vai vir com uma outra cor inicial. Na hora que eu clicar, ele vai ficar com laranja, tá bom? E o V-Link é o efeito quando eu vou com ele em cima, tá? Quando eu não defini a cor ainda. Mas depois vocês vão ver aí na hora que a gente salvar. Então, esses dois aqui, ó, esses três são as cores pro link. E eu não tinha passado para vocês na propriedade, tá? Agora, lembra que a gente colocava o comandinho fonte? Isso já era no HTML5, não tem nos outros HTML. A gente tinha que colocar, se eu fosse colocar uma formatação de texto, eu ia colocar um por um aqui, ó, tá? O fonte, tamanho, a cor. Mas eu posso colocar um base fonte, uma fonte de base, tá? Aonde todos os textos que eu não formatar vai começar em tamanho 2. O tipo de letra, né? Eu coloquei a família do Arial aqui, ó, 3 comandinhos. E o tamanho, tá? Aqui ele pode, -1, que é um tamanho menorzinho, tá? Vai quanto vocês quiserem colocar, tá? 24, 30, e pode ser o negativo. Então o tamanho correto aqui, ó, fica assim, ó. Aí ele ficou petitico, tá bom? Então eu não preciso formatar os textos, ele já vem formatado, tá? E aí eu coloquei o menu principal, H3. Depois eu coloquei o HR, tá? O HR no Shed é uma linha diferente. Ele coloca essa mais preenchida, não tem o vazio, ó, tá vendo? Essa linha que nós temos aqui no menu, ó. É o HR no Shed, tá? E aí, gente, vem os links, tá? O primeiro, helcome.html, que nós vamos ter que criar, que é o bem-vindo, tá? Então eu vou ter que criar esse helcome. Depois, produtos.html, olha, isso daqui, ó, href, né? É o meu link que a gente viu ontem. Depois, produtos/a. Depois, pedidos.html, pedidos/a. E assim por diante, ó, suporte, tá? E informações. Ah, e aí vai seguindo, legal? E a nossa linha, HR no Shed. Perfeito? Ah, então é assim, aqui, ó, são os nossos links, tá? Que nós vamos ter que criar. Então, ó, eu dei o nome nessa nossa primeira página como menu.html. Eu vou abrir ela, ó, só para vocês verem. Vou lá no, cadê aqui o Web Wi-Fi Goiano, tenho aqui frame e vou ter o menu, tá? Então, ó, tá vendo o azulzinho? Ele aparece azul primeiro, tá? E aí se eu clico, não tem produtos ainda, mas olha, ele dá um efeitinho, ó, na hora que eu clico, mas como ele não visitou nenhum, ele volta a ser azul, tá? Então, ó, certo? Então assim, a gente só criou o menuzinho e não tem os outros sites ainda, tá? Então, e olha para vocês verem, ah, seu professor, você colocou o traço aqui, por que que ele não está aparecendo o tracinho? Ah, não, apareceu, ó, tá, agora sim, acho que eu não tinha salvo, tá bom? Olha lá, bonitinho, né? Mas poderia ter a questão de não aparecer porque eu não coloquei a tag aqui, ó, de acentuação, tá? Às vezes se não aparecer, porque ele também faz parte da acentuação, aí, ó, só pra gente relembrar, deixa eu pegar aqui, eu teria que colocar a minha tag, ó, pra gente trabalhar com o padrão da língua portuguesa e também colocar o meta da acentuação, tá bom? E chegou um com a gente, a Stephanie. Beleza, então dando continuidade. Boa noite, Stephanie. Então, pessoal, nesse exemplo, tá? Nós criamos o que? Nós criamos o nosso menu, né? Eu inseri aqui a questão da acentuação, tá bom? E vamos salvar.
Legal, salvamos, temos o nosso menuzinho. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu preciso de construir essa tela do bem-vindo, tá? Eu já tenho ela construída, eu vou pegar o código para ser mais rápido. Então, ó, eu coloquei o nome aqui de helcome.html. Então eu vou criar um novo arquivo, vou salvar. Dentro da pastinha frame tem que ser na mesma pasta, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, helcome.html e vou salvar. Eu já vou colocar aqui, ó. Esse daqui, gente, que é o primeiro, o seja bem-vindo, tá? Eu não preciso colocar o título, eu tenho que colocar o read, mas o título não. Se eu quiser aqui obedecer a questão da acentuação, eu posso. Tá? Eu venho aqui, coloco ele. Tá, então aqui, ó, lembrando que é a questão da acentuação. Sem título, porque é o frame que vai ter o título, vocês vão entender já já. E aí eu coloquei a formatação do texto, tá? Coloquei a formataçãozinha aqui. E aí, ó, um H3 bem-vindo e um parágrafo, tá bom? Então esse é o nosso seja bem-vindo. E aí eu vou salvar. Não, já tá salvo, perdão. Vou salvar aqui, ó, só pra gente testar. Eu tenho mais uma página em HTML, helcome, né? Essa página é o que está escrito aqui. Depois a gente junta tudo elas, porque é a maneira que a gente vai trabalhar, né? Então aqui vai juntar os dois depois, legal? Mas vamos criar a próxima. Qual que é a próxima? Eu tenho meu projetinho do produtos, tá? Então eu tenho que aqui, ó, construir o projetinho do produto. Gente, eu só vou alterar aqui, ó, tá? A página do meio dele, tá? A página do meio. Então, e pode ver que ele não tem body, ele não tem corpo, porque a gente usa o corpo do frame, tá? Olha lá, ó. Eu uso o corpo, deixa eu abrir o outro, também é a mesma coisa, eu não tenho body, porque vai ser o frame, tá? Olha, body eu não utilizei, tá bom? Então aqui eu vou aproveitar esse helcome e aí eu vou criar, deixa eu ver o nome aqui, é produtos.html. Vou salvar, opa, não preciso de novo não, eu vou salvar como, tá? Porque aí eu aproveito essa estrutura, produtos.html, tá? Então eu vou aproveitar essa estrutura e vou colocar aqui o produtos, ó, tá? Coloquei ele aqui, nada de novo, tá? H3, os P's e a estrutura aqui é a mesma, tá? O próximo, já vamos, nem vou abrir, só vamos criar o próximo aqui, que aí vocês vão ver. O próximo é pedidos, tá? O próximo é pedidos. Deixa eu só pegar o meio aqui para não digitar de novo. Aí é pedidos.html, arquivo salvar como pedidos.html, tá? E aí vou colocar aqui do pedidos, ó. Depois nós temos o suporte, tá? Vamos fazer o seguinte, eu nem vou copiar, vou pegar aqui, ó, arquivo, salvar como, vou pôr aqui, ó, suporte.html, aí vou pôr aqui, ó, suporte, vou mudar aqui, ó, entre em contato. Entre em contato. Aí
estamos com ele aqui, tá? Vou fazer só isso pro suporte, mais um site, e para finalizar informações, vou lá, salvar como, tá? Uma coisa importante, tá, gente, ó, quando vocês forem definir o link, só um minuto que eu acho que chegou alguém, não, chegou não. Quando vocês forem definir os links, quando eu for hospedar no servidor, porque a maioria dos servidores são Linux, tá? Então eu não posso colocar acentuação e C cedilha no nome do arquivo, porque senão não vai conseguir ler, tá? Então, por causa que a maioria dos servidores são Linux. Agora, se fosse para trabalhar localmente aqui, como a gente está fazendo, ele iria funcionar sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos deixar informações aqui para chegar à forma correta. Vou salvar como informações.html, tá? Informações.html. Então eu tenho aqui, ó. Legal? Agora eu vou salvar. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, olha aqui na nossa pastinha frame, ó. Eu tenho o menu, informações, pedidos, produtos, suporte e helcom, tá? Agora, a página principal do meu site, lembra que eu falei lá no início, é index.html, tá? E eu vou ter que criar ela. Só que ela agora é diferente, ela agora que vem o frame, tá? Então, presta atenção aqui, deixa eu pegar que eu já tenho ele pronto também, deixa eu fechar tudo isso. Vamos lá, deixa eu pegar o frame aqui, ó. E aí eu vou explicar para vocês. Então, ó, vai ser novo. Vamos salvar ele já dentro da pastinha. Vamos escolher aí o formato HTML. O nome dele vai ser index.html, tá? Que é a minha página principal. A gente tem outras páginas, mas a página principal é essa, tá? Primeiramente, gente, aqui em cima HTML não muda nada. Aí vem aqui, ó, o head, tá? Que é o cabeçalho. Como o título agora, o que importa é o título do index, por isso que ele tem um title só aqui, não tem nos outros, tá? Então aqui eu pus a exemplificação do uso de frames, né? Só para frames é quadro, tá? A tradução dele é quadro. Então vamos lá, para eu começar o frame, pessoal, eu coloco assim, ó, frame 7, frame border, não tem borda. Se eu não colocar, ele vai aparecer uma borda. Aí vai, olha aqui, ó, no exemplo que eu fiz, olha, tem aqui não tem a borda, parece que ele é tudo um só, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, para ele ter borda zero. E aí, colunas, tá? Colunas. Depois eu vou mudar para linha, vocês vão ver. Aqui, ó, se eu colocar rows, é linha, tá? Mas eu vou colocar cols, ó, eu vou dividir ele em duas partes. Aqui, ó, 150, né, que é o pixel, ou pode ser porcentagem também, tá? Mas, ó, 150 deixa eu pôr o tamanho normal. É esse tamanho aqui, ó. Então ele ocupa 150 pixels. E o resto, pessoal, é asterisco, tá? Eu vou pôr quanto vai ser o restante da minha página, tá bom? Então, ó, eu estou dividindo a minha tela em duas partes, um com 150 e o outro com o resto dos pixels, tá? Vou colocar aqui, tem um P, né? Esse P, ele aqui, ó, non frames, aí ele não tá no frame, tá? Ele não tá no frame, ele é um textozinho, tá? Ele não tá no frame, legal?
caso o navegador não aceite frame. Isso daqui, ó, dependendo do navegador, ele não vai aceitar o frame. Então ele aparece, ó, esse site foi desenvolvido utilizando frames para proporcionar uma melhor navegação. No entanto, se o seu browser não suporta o frames, clique, né, aqui no Helcom, ó, é um link, clique aqui, que aí ele abre o menuzinho, tá bom? E aí não fica bonitinho, vai ficar tudo bagunçado, tá? Então, o no frames é para aqueles navegadores que não aceitam o frame. Então eu coloco aqui, ó, tá? Dentro desse no frames, beleza? Agora eu vou chamar, tá? As minhas páginas agora, tá? Então, ó, frame, name menu, tá? Name menu. Não, no resize, o usuário não pode alterar o tamanho, tá? O nosso menu chama-se menu.html. Deixa eu arrumar aqui, tá? Menu.html e target main. Então lembra, ó, quando nós estávamos fazendo o menuzinho, tá? Nós tínhamos aqui, ó, base target main. Ele é o principal, ele não vai sair, tá? Certinho? Então ele está taxado, né? Target é taxado. Então, ó, eu coloco ele com o nome de main e aí eu tô chamando ele aqui no meu index, tá? Legal? Agora, assim, tudo que ele for abrir, pessoal, ele vai abrir no main, tá? Então vocês vão ver. E quem que é o main, pessoal? É lá onde eu tô abrindo a primeira tela, Helcom, ou assim, ó, o próximo frame, ele é o main, tá? Ele, por isso que tudo vai abrir no main. E aí, ó, o helcom.html, tá? Então, eu chamo na minha página inicial apenas duas, menu.html e o helcom.html. E cadê o restante? O restante está chamando pelo menu. Então vamos ver como é que fica. Vou lá, ó. Vou abrir o meu index. E aqui aparece o meu navegador aceita o frame, tá? Então vamos estudar aqui o que ele fez, ó. Então, ó, aqui eu crio o frame 150, asterisco, ó, 150 e o restante sem borda. Isso daqui não pega porque o meu aceita frame. E aí vai ser, ó, frame, nome menu. Todo frame tem que ter um nome, tá? Nome menu. Ele não vai ser aumentado. Vai chamar o menu.html, tá aqui, ó, menu.html, tá? E tudo que eu clicar no menu vai abrir aonde? No main. E quem que é o main? É essa parte aqui, ó, tá? E aí eu falo lá no menu que a minha base para abrir é no main, tá? Então por isso que quando eu clico aqui em produtos, ele abre desse lado, tá? Pedidos, ó, suporte e informações, tá? Opa, informações, tem alguma coisinha errada, ó. Se eu cliquei em informações e não abriu, aonde eu tenho que prestar atenção, ó, eu vou ter que ir lá ver o nome. Então tá aqui, ó, informações, tá certo? Aqui tá certo. E aí a gente vai ver lá no menuzinho, ó, menu, informações.html. O que tá acontecendo aqui, pai? Deixa eu ver aqui. Informações está funcionando. Deixa eu pegar o nome aqui, ó. Vamos jogar lá. Vou salvar. E vamos ver aqui. Vamos ver o que está acontecendo com informação.
Meninas, se alguém de vocês está enxergando alguma coisa, me ajuda. Aqui tá certo. Vamos ver aqui informações, ó. Eu tenho ele aqui, fecho HTML, aqui também está correto. Eu vou mudar o nome do arquivo só para ver. if.html. Vamos aqui. Inf. Tá, vamos lá, vamos salvar. Agora foi, tá? Não me pergunte o que é. Eu só alterei, eu pus inf aqui, ó. Então, gente, ó, eu tenho um formato de um sitezinho, né? Vocês com o menuzinho, ó, tá? Se eu quisesse fazer o menu aqui em cima em forma de linha, eu posso mudar também. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no meu frame, tá? No meu frame, e aí eu faço assim, ó, rows, tá? Vou salvar aqui, ó, forma de linha, e vou atualizar. Mas, né, aí eu posso diminuir o tamanho dele, ó. Venho aqui, ponho, por exemplo, 100, salvo, e aí eu tenho que mudar o formato do meu menu, né? Então, ó, só rapidamente, se eu quiser, ó, ele está em formato de parágrafo. O que eu teria que fazer aqui, né, gente? Eu poderia criar uma tabela, como a gente viu ontem, para não ter problema, ou a gente pode fazer assim também, ó, para ser mais rápido, tá? Eu ponho quer ver, ó, cadê? Perdi aqui no meu teclado, achei. Ó, eu ponho uma barrinha aqui e acho que ela não vai. Não vai. Então assim, ó, pera aí. O que eu posso fazer para ficar bonitinho? Assim, eu vou fazer assim. Aí eu tiro o parágrafo, ó, vou tirar o parágrafo aqui. Que aí eles ficam todos na mesma linha. Só para não ter que criar uma tabela, tá? A gente já viu ontem, senão a gente vai perder mais tempo ainda. Então vamos salvar. Tá? Ah lá, eu pus um tracinho aqui, mas o certo era ser tabela, senão ele fica feinho, tá? Mas eu tenho bem-vindos, clique em produtos, ó, pedidos, suporte e informação, né? E aí eu mudo através do meu quadro, tá? Então aqui, ó, certinho, gente? E assim nós trabalhamos com frame. É uma explicação bem rápida, porque assim, como eu falei, frame já caiu em desuso. A gente vai fazer na quinta-feira, né, os exercícios da semana 4. Aí vocês vão ver qual é a outra técnica e aí é a que é usado hoje, tá? Certinho, pessoal? Legal, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre frame? Perfeito, então vamos para uma outra parte. Encerramos frame, tá? Deixa eu pegar aqui agora, deixa eu fechar já tudo que é de frame para não ficar uma bagunça. Não sei se eu vou voltar depois, então vamos lá, tá? Então, ó, aqui tem a apostila, tem a aula, tá? Falando sobre frames. Aqui a apresentação sobre a apresentação sobre frames. E agora a gente vem aqui trabalhar um pouquinho com CSS, tá?
Gente, o que é CSS usado hoje? Muito usado, tá? Ele é um recurso que nós usamos com HTML para definir um melhor layout para nossa página, tá? Então ele é importante, ele define os padrões de formatação, tá? Então deixa eu abrir a apresentaçãozinha aqui. A gente vai ver tudo de CSS? Não. A gente vai aprender a utilizar CSS. Depois, vocês que tem que ir pesquisando, né? Procurando livros ou na internet. E se aprimorando nas técnicas. Porque tem muita coisa, tem muitos exemplos. Tá? Então é assim, a gente vai aprender como utilizar o CSS. Tá? E aí no módulo 4 a gente vai fazer um projeto de um site. Tá? Usando HTML e CSS, tá bom? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o meu negócio. Espera aí, gente, que eu preciso da apresentação. Agora foi, tá? Então, ó, a gente viu frames, né? Agora o CSS. Aqui tem explicaçãozinha o que é CSS, tá? Tem algumas versões, tá bom? E a gente está trabalhando já na última versão, tá? A gente fala, né, pessoal, que CSS é uma folha de estilo. E hoje o melhor formato é em cascata. O que é em cascata? Um debaixo do outro, tá? Um debaixo do outro. Não exige plugin, tá bom? Não exige plugin. Então, ó, se eu for formatar um parágrafo, por exemplo, a gente tem uma técnica chamada seletor, tá? Nós temos essa técnica que dá o nome de seletor. E aí, ó, eu uso assim, ó, P, fonte, bold. O que é bold? Negrito. 12 pontos. O que é pontos? O tamanho. E times, o tipo da letra. Então eu não preciso escrever lá fonte face, fonte, aí espaço, size, colocar o B, né? O B não é junto com fonte no HTML normal. Então aqui, ó, numa linha só eu defini, né, que esse parágrafo, toda vez que eu vou usar o P, ele vai ser a fonte negrito, tamanho 12 e o tipo da letra, tá? Nós vamos aprender também usando o tipo de classe. Eu crio um nome, né? Então eu vou pôr assim, classe menu, né? E aí tudo vai ser fonte bold, 12p e times. Aí eu não estou configurando um comando, né? Uma tag. Eu estou configurando uma classe. E quem dá o nome dessa classe sou eu, tá? Então a gente tem a técnica de seletor e a técnica de classe. E também a questão de objetos, tá? As regras de D funcionam como seletores de classe, porque podem ser aplicados em qualquer tag HTML. Os seletores de D, porém, geralmente são aplicados somente uma vez na página e determina a tag HTML. Para criar um objeto para ser usado com a função JavaScript. Aí aqui a gente já vai usar bastante ele no JavaScript, tá? Então a gente vai fazer tudo isso na prática. Eu estou passando para vocês conhecerem. Então, ó, aqui nós temos um exemplo de CSS, tá? Que eu não estou usando eu já estou incluindo ele na página, tá? Então, ó, eu vou abrir para vocês para a gente poder trabalhar aqui para vocês verem, tá? Só um minuto para a gente fazer esse primeiro exemplo aqui. Eu acredito que já tenho na plataforma. Peraí. E a gente vai agora fazer as simulações para vocês entenderem. Não é difícil, tá, gente? É bem assim, tem muita coisa, mas se vocês entenderem como é que funciona, dá para depois aprender bastante coisa e se tornar um profissional na área de web design. Lembrando que o CSS ele roda em qualquer lugar, tá bom, gente? Ele roda tanto quanto no PC, tá? Nos navegadores,
tanto quanto no Android, tá? E no Mac, enfim, tá bom? Então ele é um padrão que funciona com todos os navegadores, tá? Nas videoaulas eu estou explicando o porquê disso, tá bom? Eu estou explicando o porquê disso. Então a gente vai pegar aqui, deixa eu só descompactar. Então aqui, ó, nós temos o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, tá? Então aqui, ó, tem uma formataçãozinha, né? Eu tenho aqui uma cor de, vermelho, uma cor amarela, tá? Eu poderia usar o fonte, mas aqui está com CSS, então eu vou abrir para explicar para vocês o exemplo 1. Pessoal, esse aqui é o exemplo inicial, tá? Depois no final é criado um arquivo só de CSS, essas formatações ficam separadas. Elas não ficam dentro do nosso site como está aqui. Mas isso daqui é apenas um exemplo, tá bom? Isso é apenas um exemplo para a gente começar a entender. Então, ó, eu tenho o body. Então, style, estilo, tá? E aí é só a gente entender. Background, lembra, né? Background é o fundo, traço color. Então, o meu fundo vai ser preto, tá? Então, aqui, ó, eu joguei um CSS direto dentro de um tag, tá? Eu joguei ele direto dentro de um tag. Então, o fundo do meu site, ele vai ser preto, tá? Ele vai ser preto. Eu não alterei nada aqui. Eu só vim e usei o CSS, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó, fundo preto. Professor, mas como que funciona? Isso já vem, né, dentro dos navegadores, em todos, tá? Se vocês verem as minhas aulas, eu falei do W3C. O W3C é uma instituição, né, que comanda as regras de site no mundo inteiro. Seria como a gente tivesse uma regra, uma norma da ABNT, tá? Ou um padrão ISO, enfim. Então, existe uma padronização. É igual em redes. Algum dia, se vocês forem aprender redes de computadores, tá? A gente tem os padrões ISOs que são definidos no mundo inteiro. Porque assim, se eu for montar uma rede usando cabo par trançado lá nos Estados Unidos, lá no Japão, onde eu for, o par trançado tem aquela mesma sequência de cor, né? Ele tem a mesma sequência de cor. O mesmo a RJ45. Tá bom? Por que não inventou diferente? Porque hoje é padronizado. Se eu for montar um cabo de fibra ótica, né, ele é igual em todos os lugares, tá? Porque é padronizado pelo ISO. E aqui também é a mesma coisa, tá? Por isso que eles funcionam em tudo. Então, ó, eu não preciso compilar, né? Lembra que aqui é uma linguagem de marcação, tá? É uma linguagem de marcação. Então, vamos lá. Body, estilo, tá? Aqui background color, porque é a cor do fundo, tá? Background. Agora, eu venho aqui, ó, estilo, dentro do H1, tá? Então, agora eu não tenho mais padrões, parâmetros diferentes. Os parâmetros são iguais. Se eu usar o style aqui no body, eu vou usar no parágrafo, no H2, dentro de uma tabela, onde for. Tá? Só que agora eu não uso background, aqui eu estou usando color, tá? Porque é uma cor do texto, tá bom? Então, style, color, vermelho. Então, a bruxa vai sair em vermelho. Depois, H2, style, color, yellow, o filme, a cor do filme, tá bom? Depois, parágrafo, style, color, white, tá? A cor do texto em branco, tá? A cor do texto em branco.
certinho, tá? E aí dá esse resultado aqui, ó. Tá? Então, ó, como eu passei para vocês aqui na explicação, ó, né? A gente tem os seletores. Então, esse style que eu estou usando aqui é um seletor, tá? É um seletor, tá bom? Então, olha lá, eu uso o style, em vez de usar uma fonte, eu estou usando ele direto dentro de uma tag. Legal? Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo e conhecendo o primeiro comandinho de CSS, estilo, né? Style, né? Onde eu defino cor de fundo, cor do texto e assim por diante. Legal? O nosso segundo exemplo, tá? Eu posso definir de uma maneira diferente agora, usando umas técnicas mais de CSS, né? Usando também o seletor também. Esse aqui é o verdadeiro seletor, tá? Então, e aí a gente já começa a mudar, aí a profissionalizar mais o CSS. Preste atenção aqui, ó. Isso daqui é uma maneira primária, tá? Aí aqui a gente já começa a se profissionalizar um pouquinho mais. Aí vocês vão ver como que vão ficando mais fáceis as coisas. Então vamos para o exemplo 2. Tá, exemplo 2. Legal? E agora a gente já começa a estruturar de a maneira que a gente usa hoje, tá? Mas ainda nós estamos dentro do site do HTML, não tem um arquivo separado, tá bom? Gente, só um minutinho, deixa eu pedir para alguém trazer uma água, senão eu não aguento falar mais. Só um minuto. Ô, Leninha, traz uma água para mim, por favor. Pronto, já pedi para minha digníssima esposa trazer uma água para nós. Aqui, vamos lá. Continuando. Só um minuto aí. Vamos lá. Eu começo assim, ó. Tá? Agora isso tem que ser dentro do title, tá? Perdão. Dentro do head, tá? Dentro do meu cabeçalho. Então, ó, eu vou definir os estilos que vai fazer parte da minha página, tá? Então, agora eu não estou usando um estilo só. Lembra que a gente estava usando um só, né? Só o color dentro da... Só um minutinho, gente, que eu estou brigando para abrir uma água aqui. Perfeito, vamos lá. Então é assim, ó. Eu começo com style. Ele é um type texto barra CSS. Então ele vai trabalhar tudo que da classe texto de CSS. Aí eu tenho que abrir e tenho que fechar, tá? Eu abro, ó, e tenho que fechar. Quase a mesma coisa quando quem trabalha com PHP e assim por diante, tá bom? Agora nós vamos começar lá, ó. Body, background color black. O corpo vai ser preto. H1 color red, a cor vai ser vermelho. Mesma coisa. Todos os H1s que forem sendo encontrados no meu site, ele vai ser cor vermelha. O H2, tá? Color yellow. Todos os H2 vão ser da cor amarela, cor do texto. P, color white. Todos os parágrafos vão ser branco, tá bom? Então, ó, olha aqui, eu vou colocar o body. Não coloquei nada, não coloquei aqui, porque ele já está definido aqui em cima, ó, que o fundo vai ser preto, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o exemplo 2.
Ó, praticamente a mesma coisa, tá? É o mesmo, tá? Exemplo 2, mas vocês vão ver que eu vou fazer umas mudanças aqui para vocês entenderem melhor. Então, ó, H1, a bruxa, o título A Bruxa, tá? A cor que ela está aparecendo é, olha lá, vermelha, tá? Então, ó, vermelho. Depois, o H2, o filme, tá? Aqui ele está explicando sobre o filme e o H2 ele é amarelo. Depois, parágrafo, branco, tá? Então, olha lá, amarelo e branco. Legal? Mas, professor, se eu tiver que fazer tudo isso, eu poderia, em vez de usar isso daqui, eu poderia usar o style aqui dentro, né? Como a gente fez lá no exemplo 1 e acabou o problema. Mas, pessoal, por quê? A gente não acabou a nossa página, a gente está fazendo ela. Então, ó, vamos supor que vai vir aqui, ó. O H1 é o título principal. O H2 é o subtítulo. E aí vem os parágrafos. Então, ó, eu vou pôr aqui, ó. Aqui falou do filme. Vou pôr aqui, ó, um H2. E vou pôr aqui o roteiro. Barra H2, ó. Tá? E aí o que vai acontecer? Vou salvar. Vou atualizar. E olha lá. Tá? Eu não precisei pôr o amarelo para ele. Então assim, todo mundo que vai ser H2, né? Todas as tags que vão ser H2, ele vai ficar em amarelo. E aí, ó, se eu for fazer o parágrafo, né? Põe o P, um textinho qualquer aqui, tá? Só pra gente fazer um teste. Vou salvar. Vou fechar o P aqui, ó, porque de repente, se eu não quiser o resto em branco, salvo. E olha lá, ficou em branco. Se eu colocar, por exemplo, um H1 aqui, ele vai ficar em vermelho, tá? E aí, gente, esse é o objetivo do CSS, eu economizar linhas. Senão eu teria que colocar ou fonte ou style em cada um. E aí o meu código ele fica menor, tá? E aí eu padronizei. Né? Mas professor, eu não gostaria que todos os H1s fossem da cor vermelha. Então o que, que você faz, gente? Aí, ó, vamos supor que eu quero criar um H1, né? Ou melhor, eu não quero, ó, esse H2, tá? Aí eu posso definir ele aqui, ó. Como a gente só, deixa eu pegar aqui que é mais rápido eu digitar. Ó, eu posso definir ele aqui como a gente definiu, tá? Aí eu venho, ó. Eu coloco aqui green. Né? Vamos pôr aqui ó, ação, qualquer coisa, tá? Barra H2. Então, se eu quiser diferenciar eu tenho um principal aqui em cima, tá? Mas se eu quiser colocar um fora, eu posso criar ele aqui, ó. Tá? E aí ele vai ficar verde. Se eu não colocar nada, ele pega o padrão definido aqui em cima, tá? Definido aqui em cima. Certinho, pessoal? Gente, eu não entendo, é assim, se a gente não praticar, né, e não entender, parece complexo, mas ele é bem tranquilo. Vamos lá. Agora vamos partir para o nosso exemplo 3, tá? Aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente fez o exemplo 2, tá? E agora nós vamos partir para um outro exemplo. Gente, preste atenção aqui, ó. Agora eu vou criar um arquivo CSS. Ele vai ser separado, tá? Ele vai ser separado. E essa é a maneira
que nós usamos hoje, tá? É a maneira que nós usamos hoje, tá bom? Então eu venho aqui, vou fechar tudo isso daqui, vou criar um novo, tá? Vou salvar como, e aí, deixa eu ver se ele tem um CSS aqui, aqui, achei. Tá aqui, ó. Cascate, tiro, x, desfaz, tá? Então, eu vou pôr arquivo ponto CSS. Posso colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar arquivo. Ele tem que estar dentro da mesma pasta dos que eu estou usando, tá? Eu vou pôr aqui na pasta, eu tinha criado exemplo CSS. Então ele vai ficar aqui, ó, arquivo.css, tá? E aí, gente, só vai mudar, inclusive eu fechei aqui, eu vou abrir, peraí, que aí eu posso pegar ele aqui, ó, exemplo 2, foi o exemplo 2, eu vou pegar só isso daqui, ó, tá? Só isso daqui e vou jogar aqui, ó. Não muda nada, muda sim a estrutura. Eu não preciso colocar o style, tá? Olha lá, eu não preciso colocar o type, perdão, teste, né? E o style aqui em cima, eu não preciso colocar nada, tá? Eu só coloco as alterações que eu quero que sejam feitas, tá? Legal? Então, ó, então aqui eu criei essa minha configuração, o corpo H1, H2 e P, e está dentro de um arquivo CSS, tá? Vamos lá, salva. Agora, deixa eu pegar aqui. Gente, aqui, ó, tá vindo todos os atributos que a gente pode usar aqui em cada um, ó. A gente tá usou por enquanto só o background, color e color. E aqui tem uma lista de todos os atributos: posição, topo, left, que é esquerda, width, direita, tá? Aqui, ó, relação dos atributos à posição. Depois, relação de atributos de fonte, tá? Então, se eu quiser trabalhar com fonte, a gente vai trabalhar ainda, ó, com algumas coisas. A gente aqui com relação às cores, então color, cor do texto, background, color, cor do fundo, tá? Background quando eu quiser usar uma imagem, tá? Outros atributos para texto, tá? E assim por diante, tá bom? Tá? Então, ó, vamos para o nosso exemplo 3. Por enquanto eu falei do arquivo CSS. Aqui nós estamos misturando mais coisas, ó, tá? Nós estamos misturando mais coisas. E depois a gente vai aprender a postura. Peraí, deixa eu ver qual que a gente vai fazer. Porque aí só um minutinho aqui, gente. Eu vou fazer um outro exemplo para não ficar confuso com vocês, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Peraí, deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar o mesmo, o resultado vai sair igual, tá? Eu vou pegar esse exemplo 2 aqui, e eu vou apagar tudo isso daqui, ó, tá? Não tem a configuração aqui dentro do CSS, ó. Vou salvar, ó. Então o meu exemplo 2, só para vocês verem como que ele vai ficar. Sem formatação nenhuma, tá? Só aqui, ó, que está verde, porque eu deixei ele aqui embaixo. Vamos tirar ele também, não quero nada. Legal? Então aqui só vai ter o que eu tenho no site, só o conteúdo. Beleza? E aí ele vai ficar sem cor. Os tamanhos é por causa do H1, do H2.
Ele não vai ficar nada. Mas aonde estão as minhas configurações então? As minhas configurações estão aqui, ó, no arquivo .css. Então o que eu tenho que fazer? Aqui na explicaçãozinha, ó, eu tenho, por isso que ele fala aqui em cima, ó, import, ó, criando a definição com import. Então o que eu vou ter que fazer, tá? Eu vou ter que trazer esses arquivos para cá, tá bom? Eu vou ter que trazer esses arquivos para cá. Então aqui, ó, deixa eu só pegar, deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui para vocês, só um minuto, se eu não coloquei ele aqui. Não. Só um minuto, menino. Deixa eu ver qual que eu vou usar com vocês. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar o outro exemplo lá, que aí fica mais fácil. Só um minutinho. Deixa eu achar meu exemplo aqui, tá? Que aí eu vou concluir o que eu quero passar para vocês. Só um minuto. Aqui eu tenho CSS, é isso mesmo que eu quero. Tá, gente, esse é o projetinho que a gente vai fazer juntos, tá? Que nós vamos trabalhar junto. Deixa eu só pegar o código fonte para eu ter que digitar tudo de novo. Então, é isso mesmo, ó. Vamos pegar ele e então aqui, ó, pessoal, ó, presta atenção, ele vai ficar dentro do title, tá? Para eu fazer o import, para eu pegar o CSS que eu quero. O nome do meu CSS vai ficar aqui, ó, arquivo.css, tá? Então, todas as minhas formatações estão vindo de lá. Os estilos, tá? Estilo sheet. Então eu vou salvar. E vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. O exemplo 2. E olha lá, tá? O que eu fiz, gente? Presta atenção, ó. Eu só peguei o estilo, chama-se estilo sheet, tá? A relação dele. E estou puxando o CSS para dentro do meu exemplo 2, tá? Estou puxando ele para cá. Então aqui, ó, eu tenho o meu arquivo.css com as formatações, né? Calma, que deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Que o nosso objetivo, fechei, né? Aqui, ó,
a gente vai por partes, né? Vamos tranquilo para a gente vocês não se assustarem. Mas depois, ó, aqui já vai aumentando. A gente só não usou o color, né? Tem texto decoração, né? Decoration, tem white, tá? A fonte e assim por diante. A gente vai aumentando e é para até a gente chegar ao produto final, tá? Aqui, ó, quando eu quero fazer para a tela é uma coisa, para impressão é outra e assim por diante. Mas voltando, né, vamos por partes. Aqui, ó, eu tenho o meu exemplo, né? Vamos lá. Eu não tenho nada aqui, ó, tá? De formatação. Eu só estou chamando meu CSS. E esse, tá? Prestem atenção. Essa é a maneira mais importante que nós temos para usar o CSS, tá? Então essa é a estrutura principal. Eu tenho uma página HTML e puxo os meus formatos, né, em cascata, um embaixo do outro. Ou seja, o meu arquivo de folha de estilo, tá? Para usar dentro de um arquivo, tá bom? Tá? Então essa é uma das partes mais assim, do CSS para hoje, acaba sendo até o mais importante. Legal? A gente tem mais um tempinho, vamos falar do exemplo 3. Né? Aqui, ó, o exemplo 3, eu tenho aqui em cima, né? Olha lá, tá vendo? Quando eu clico ele dá um efeitinho, tá? Aqui outro, ó, tá? E assim por diante, tá bom? Também é um CSS, tá? Então vamos ver como é que ele fica aqui para vocês verem. Só que esse eu não estou importando o arquivo, eu estou usando dentro dele, tá bom? Então, ó, presta atenção. Todos os meus parágrafos com link, tá? Com link vai ter a cor vermelha e um texto decoration underline. Underline é o risco embaixo, tá? Então, ó, todos os parágrafos com A. O A é o link, tá? Vão ser cor vermelha. Eu não estou exportando, então por isso que eu estou usando o style aqui, ó. Depois, div menu. A divisão do menu, que no começo eu expliquei o que era isso, a gente vai relembrar. Ele tem a divisão do menu, vai ser cor, né, background color, essa cor 900, que é essa cor aqui, ó, tá? Essa cor aqui de cima, tá? Então, ó, isso é o div. Div é o que a gente usa no lugar do frame. Lembra que eu falei que a gente ia aprender depois? Então aqui a nossa página vai estar cheio de divisões, e essa divisão eu estou usando para quem? Essa divisão eu estou usando para o menu. Então ele vai ter a cor de fundo, aquele marronzinho, a fonte negrito, tá? A fonte weight negrito. E olha aqui, ó, eu estou colocando duas linhas para cada um. Então eu abro chaves e fecho chaves. Aqui é a mesma coisa, eu abro e fecho, tá? Texto decoration não vai ter nenhum, tá? Que é o underline. Fonte size tamanho 40, tá bom? Que é a divisão do meu menu. Então por isso que ele é maiorzinho, ó. Fonte 40. Legal? E aí o parágrafo normal vai ter o tamanho 12, tá? Vai ter o tamanho 12. Ah, eu quero alterar o tamanho do parágrafo. Vem aqui e põe 16, ó. Eu vou salvar. Aqui embaixo é o parágrafo, né? O teste do parágrafo. Então, peraí. Mas não foi o parágrafo não, porque... Peraí, deixa eu continuar aqui, eu já vejo o que está acontecendo. Vamos ver lá embaixo como é que está a configuração. Então, ó, primeiro, div classe menu, tá? Aqui é uma divisão, né? Então, ele não se mistura com a parte de baixo, tá? Então, div classe menu, aí aqui seria a sua configuração, tá? E aqui eu estou criando a classe menuzinho, e aí ele faz a configuração
do div aqui, ó. Por isso que ele vai ter esse efeito, ó. Tá? E aqui tá funcionando certinho, ó. Aqui vai ter esse efeito. Legal? Tá? Porque ele faz parte do div, então div é essa divisão. Agora, aqui nós temos o H3, novo capítulo. Vamos ver, tem alguma coisa de H3 aqui, ó? Não tem nada, tá? Então ele vai pegar a configuração padrão, tá? A configuração padrão é preto, né, negrito e tamanho H3. Ele não tem nada, legal? Tá? Ele não tem nada. Agora, o parágrafo, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Só o A tá funcionando, ó. Aqui, ó, é o parágrafo, né? Eu tenho... Ah, já vi o erro aqui, gente, ó. Tá? Aqui, ó, eu já vi fonte size, ó. Nem precisa pôr o PX aqui, eu posso só colocar o 16, ó. Tá, quer ver? Agora foi, ó, tá? É por causa do tamanho da minha tela aqui. Ah, então, ó, voltando. Eu tenho H3 que não tem a formatação aqui no CSS. O parágrafo, só P. Font size tamanho 40, tá? E o A, tá? A gente pôs o nome aqui de efeito curioso. Ele tem, tá? O A ele vai ter a cor vermelha e vai ter o risquinho embaixo, o underline, tá? Só para um exemplo aqui. Se eu colocar outro parágrafo de novo aqui embaixo, lembrando que eu não preciso fazer a formatação, tá? Vou salvar. Tá lá, o meu teste. Legal? Se só para hoje eu não vou falar de div ainda, tá? Porque não dá tempo. Mas se eu fizer isso daqui, ó, só para vocês verem, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Div classe menu, tá? Nessa aqui eu vou colocar um parágrafo também, ó. Aqui eu vou pôr aqui, ó, rodapé. Tá, vou salvar. Tá, olha aqui, ele não funciona, tá? Porque eu tenho que trabalhar com a questão da classe do rodapé. Eu não posso vir aqui e colocar qualquer nome, tá? Então a gente vai ter várias classes que a gente vai trabalhar depois, tá? Então eu não tenho a classe criada ainda do rodapé, mas isso a gente vai continuar na próxima aula, como eu acabei de falar agora há pouco, porque não dá tempo de eu passar para vocês, tá? Gente, então é assim, a gente vai continuar o CSS na quinta-feira, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? E vocês têm alguma pergunta, meninas? Oi. O que aconteceu? O alt lá? Tá, é assim, eu vou pegar, eu não lembro de cabeça, tá? A gente vai pegar um CSS, porque esse alt não tá funcionando mais, né? É questão do navegador mesmo, a versão dele. Mas tem um CSS que a gente faz, né? E aí eu te passo sem falta, qualquer coisa eu mando no grupo lá, tá? Eu vou pegar o arquivinho ou senão a gente já faz o teste na quinta-feira e a gente vai montar o CSS para isso, tá? Porque o alt não funciona mais, tá? Então aí você vai ver que você vai pegar e vai utilizar
o CSS na imagem, tá bom? Aí isso daí a gente vai fazer na quinta-feira, tá? Tá. Você mandou já? Você mandou de novo? Não, pode mandar por cima lá, não tem problema. Tá? Ô Márcia, sobre a prorrogação do exercício, tá? Eu vou prorrogar todos, né? Até o final da nossa disciplina. A gente começou dia 2, peraí, deixa eu até ver quando que vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai até o dia 6 de dezembro, tá? Então, eu vou colocar para vocês aí até dia 6 de dezembro. Mas é assim, se vocês deixarem para entregar de última hora, né? Aí vai ficar meio em cima para vocês aí. Mas eu vou pôr até dia 6 de dezembro. Tá? Aí vocês vão tentando fazer. Certinho? E assim, a gente no módulo 4 a gente vai fazer um sitezinho, um projeto, tá? O objetivo, o projeto nosso, só para vocês verem, ó, eu já tenho ele estruturado aqui. Deixa eu pegar ele por inteiro, tá? Só deixa eu lembrar aqui onde tá. Só um minuto. Não, não é aqui não. Calma aí, gente. Calma aí aqui. Deixa eu ver se tá dentro daqui. Também não. Semana 14 não tá. Semana 15, deixa eu ver aqui. Também não tá. Então vamos ver semana 13. Projeto 1, parte 1. Eu não vou lembrar não, mas assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Ou com mais calma, eu já mostrei agora há pouco, mas o nosso projeto, ele vai trabalhar nesse estilo aqui, ó. Tá? Vai ter o nosso sitezinho, e aí vai ter a divisão, tá? E aí vai ter os menuzinhos. Aqui eu não tenho ele terminado não, tá? Mas vai ser esse estilo. E aí aqui vai ter um mapazinho que a gente vai colocar um do Google, tá? E assim por diante. O outro já está aparecendo o nome da foto também, mas eu não sei onde está o final, não. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu preciso achar onde ele está. Opa, uma parte 2, eu acho que eu achei aqui, final. É esse mesmo, projeto final. Deixa eu parar a gravação, que aí o pessoal fica na dúvida, quem não participou